Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Darlene Braga, no Maria Bonita na TV Postos HD. Nosso encontro todo sábado às 10 horas da manhã tá um verdadeiro sucesso, só parceiro top, só um pessoal bacana. E eu tô aqui hoje para agradecer os meus parceiros do Serra Sul Shopping, Carol Baganha, Dr. Fábio Tranches, Dr. Bruno Gustavo, a Vitória Nanete, a doutora Cristiane Oliveira, Thaís Muniz, psicóloga, a doutora Débora também, constelação familiar, e a doutora Arlete também, psicóloga. Pessoal, hoje eu tô aqui com a doutora Cristiane, porque ela já tem um quadro semanal, né? E ela vem atualizando a todas as nossas dúvidas de uma maneira gentil, trazendo aqui para nós que somos leigos, né? Falo por mim, nesse assunto de previdência, de aposentadoria, mas que tem muito pra gente orientar e passar a saber melhor. E agora, recentemente, né, que ela vai contar um pouquinho, ela já vai entrar contando isso pra nós, ela foi premiada, gente, porque ela tá, olha, elitizada na classe dela, viu? E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre não só essas premiações, como os assuntos que ela vai trazer para nós sobre previdência, sobre LOAS, enfim, tudo que ela sabe de conhecimento. Doutora Cris, tudo jóia? Tudo jóia, Darlene. Obrigado mais uma vez por mais um sábado aqui com a gente. Eu te acompanho nas redes sociais e vejo que você tá assim bombando. Esse trabalho que você faz informativo acabou trazendo um crescimento para você, né? Não Sim. Só nesse quesito de internet, mas também de premiações. É isso mesmo? Sim. Obrigada pelo convite de novo, né? E sim, a gente foi premiado, né? Eu e o escritório, como referência nacional de 2023 no Rio de Janeiro. Faz umas 2 semanas nós recebemos esse prêmio e pra gente é uma super, né, honroso, a gente fica muito grato. E é um reconhecimento desse trabalho de levar informação e de crescimento tirar as dúvidas do pessoal, né? E do previdenciário também, né? Isso é um reconhecimento das aposentadorias concedidas, de um planejamento bem feito, de uma revisão que é concedida. Tudo isso é reconhecimento do trabalho mesmo, do resultado apresentado para as pessoas. E quando você fala em aposentadoria, você sabe que para mim e para grande parte das pessoas é um bicho de 7 cabeças, né? Porque a gente só sabe quando que a gente vai aposentar, o que é que a gente tem que fazer. Então hoje, assim, para esmiuçar para o pessoal de uma maneira bem prática, você poderia trazer para nós esse conhecimento de explicar sobre se a aposentadoria tem idade, se é possível aposentar com 50 anos, todas essas dúvidas que a gente tem. Você pode começar por essa aqui, olha, a aposentadoria de quem tem idade mínima. Como que é feita? Então, a aposentadoria, ela não tinha idade mínima até a data da reforma, que foi em novembro de 2019. A única aposentadoria que tinha idade mínima lá era a aposentadoria por idade. Então, todas as aposentadorias não tinham essa idade mínima a ser aplicada. Então, lá, antes da reforma, era só a aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por idade rural, esses detalhes. Depois da reforma, a idade mínima, ela se tornou um requisito obrigatório. Não obrigatório, mas assim, ela está presente em todos os requisitos. A gente vai falar aqui da aposentadoria urbana, da aposentadoria das regras de transição, da regra geral após a emenda constitucional, que foi lá em novembro de 2019, todas elas vão ter algum requisito de idade mínima. Algumas menores, outras maiores, mas sempre terão. E por que a gente colocou aqui 50 anos, né? Esse requisito?
Porque nós fizemos um levantamento no escritório e o objetivo das pessoas já chega com 50 anos, elas começam a querer aposentar, a ficar cansado do trabalho, a ter um desgaste maior. Então é uma idade que a gente fez esse levantamento e é o começo da busca pelas pessoas para aposentar. Claro que tem situações que são com idades menores? São. Tem aposentadoria, por exemplo, antes da reforma, que a pessoa aposentava com 15 anos de trabalho. Mas eram atividades que desgastavam demais. Por exemplo, um mineiro de subsolo. Essa atividade podia, antes da reforma, aposentar com 15 anos. Então, só para dar esse contexto, por que de 50 anos? Porque quando as pessoas começam a buscar. E essa reforma, perdão, doutora, essa reforma que sempre que teve, qual que foi a idade mínima de trabalho para uma mulher antes da reforma? Lá atrás. Antes da reforma, não tinha a idade, a aposentadoria por idade de 60 anos e precisava ter os 60 anos mais 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. E depois da reforma, tiveram algumas regras de transição ali, aumentou 6 meses desde 2020 e hoje, em 2023, a idade para a mulher é de 62 anos. Só que antes da reforma tinha a aposentadoria de 30 anos de contribuição sem nenhum requisito de idade. Então eu poderia ter começado a trabalhar com 15 anos, a contribuir com 15 anos e aposentaria com 45. Entendi. Entendeu? Entendi. Então essa é a ideia. Então, resumo, a aposentadoria não é uma regra que não tem uma idade mínima, então. Antes da reforma não tinha idade mínima. Agora tem idade mínima. Certo. Sim, tem regras diferentes, mas tem idade mínima. E essa história do pedágio, doutor, explica pra nós como que é se aposentar na regra do pedágio 50% aos 50 anos. Existe a possibilidade... O que é o pedágio? Vamos explicar pro pessoal o que é o pedágio. A regra do pedágio de 100% é assim, toda vez que passa uma reforma, mudou a lei, mudou as regras para a aposentadoria, para todo mundo que já estava no sistema, existem as regras de transição, que são regras mais brandas, para que não haja algo muito brusco. Por exemplo, por exemplo, eu sei que eu preciso trabalhar mais 5 anos para aposentar, aí passa uma reforma, tem que ter idade mínima, eu sei que tenho que aposentar trabalhar mais 20 anos para conseguir a aposentadoria. Então tem uma regra ali de transição, um meio termo que a lei coloca dessa forma. E essa regra de transição que você mencionou, que você fez essa pergunta, do pedágio de 50%, é exatamente uma regra de transição com o pagamento do pedágio de 50%. E como é calculado esse pedágio de 50%? A regra antes da reforma é que a mulher se aposentava aos 30 anos e o homem aos 35 anos. Então, uma pessoa que um homem, por exemplo, tinha 33 anos de contribuição, na data da reforma, em novembro de 2019, ele precisa contribuir mais 2 anos, que era o tempo que faltava para o requisito mínimo, e mais 50% desse tempo que faltava, ou seja, 2 anos mais 1 ano. Né? Ou seja, no total seriam 3 anos, 2 do tempo que falta, mais 1, que é o pedágio de 50%. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa consegue aposentar aos 50 anos. Se ele tinha os 33 anos de contribuição. E trabalhar mais 3 anos para pagar o tempo que falta, 2 anos e mais 1 ano. Meio que humanamente impossível, doutor, eu não tô entendendo. A pessoa tem 50 anos, aí ela tem que ter contribuído 33? Tem que ter 33 ela tem que ter começado a trabalhar com 17 anos? Não é possível, não. Tem gente que começa a trabalhar... Não, isso aí é completamente possível. Vários planejamentos são feitos dessa forma. E outra coisa também, não precisa ser trabalhado os 35 anos, porque existem casos, por exemplo, de tempo de trabalhados expostos a agentes nocivos, por exemplo, eu fui frentista de um posto, toda atividade especial ela é convertida e o tempo trabalhado, a pessoa, no caso do homem, ganha 40% a mais de acréscimo. Então ele pode ter trabalhado efetivamente 10 anos, mas no cálculo estar contando 14 anos. Essas atividades de risco, então, a cada 1 ano equivale a quanto? É sempre 40%. 40%? 10 anos vai, ao invés de 14. contar 14 anos. Mulher ganha 20%. Por que mulher ganha menos, doutor? Porque o requisito dela ela não pega tão pesado, no caso. Não necessariamente, né? Não é essa a ideia. Não, a ideia é que o requisito para ela aposentar é menor. Então é proporcional. Entendi. Então se ela tem que trabalhar 30 anos,
o que ela ganha de acréscimo por estar exposta ao agente nocivo é menor para que tenha uma equivalência no alcance da aposentadoria. Mas é bem discutível esse assunto, né? Porque é o que você falou, quem trabalha de frentista. Hoje você pode passar, às vezes, em diversos postos de gasolina, tem mulher trabalhando como frentista também, né? Tem mulher, E mas mesmo ela vai assim- aposentar, mas ela vai aposentar mais cedo. Entendi, o tempo dela Exatamente. Entendi. E um detalhe também, toda atividade especial, isso foi uma perda brusca para todos os trabalhadores, que todo mundo que trabalha exposto a agente nocivo depois da reforma não tem direito a mais a conversão. Então, se você não conseguir alcançar a regra da aposentadoria especial total, toda, depois da reforma, é de 86 pontos, né, tempo de contribuição, o tempo mais a idade, da regra de transição, da especial, tudo certo, não tem o direito a converter, não tem o direito a ganhar esses 40% para homem e 20% para mulher no cálculo. Entendi. Só conta essa exposição, só conta esse acréscimo de aposentadoria especial antes da reforma. Tudo que a pessoa trabalhou antes da reforma aí pode ser convertido. Ótimo. Ficou bem claro hoje. Entendeu? Esse assunto. Extremamente, mas foi uma perda muito grande com a reforma da Previdência. A minha outra pergunta é: como se aposentar na regra de transição da aposentadoria especial aos 50 anos? Então, a regra de transição da aposentadoria especial, até dei uma adiantada, não sabia dessa pergunta. A regra de transição, para a maioria das atividades especiais, porque a atividade especial, ela não é única, você está exposto a agente nocivo, é sempre essa pontuação. Existe a nocividade mínima, a nocividade média e a nocividade máxima. O que isso quer dizer? O grau, a quantidade de mal, né, vamos colocar assim, que vai fazer para a saúde. O quão agressivo aquele agente é para a saúde daquela pessoa. Então, por exemplo, o mineiro de subsolo entende-se que o trabalho dele é extremamente penoso, nocivo, e ele tem que sair do trabalho muito antes do que uma pessoa que trabalha num trabalho normal, que não tem esse grau de agressividade. E no caso, por exemplo, quem trabalha como frentista, ele está exposto ali ao benzeno, ele está exposto ao risco à integridade física, o posto de saúde pode pegar fogo a qualquer momento. E aí, nesse caso, que é a grande maioria dos riscos à saúde, é 25 anos de trabalho. Então, é a nocividade mínima. A nocividade mínima é a nocividade média e a nocividade máxima. Um exemplo de nocividade média é quem trabalha com amianto, por exemplo. Então, 20 anos. E a regra de transição, para incluir o requisito de idade mínima, porque antes não tinha, era só 15 anos, 20 anos e 25 anos, independente de idade, ela colocou como regra de transição a pontuação, que é a soma do tempo mais a idade. Entende? E a nocividade mínima, que é de 25 anos, que são essas atividades, a pessoa precisa alcançar 86 pontos. E dá para ela alcançar os 86 pontos com 50 anos, se ela tiver um tempo maior de trabalho e conseguir converter esses pontos também. E também para alcançar essa pontuação, ela pode utilizar não só o tempo especial, mas todos os outros tempos aceitos na legislação previdenciária. Por exemplo, o tempo rural, por exemplo, o tempo de menor aprendiz. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, se a pessoa foi seminarista, conta com o tempo. Se a pessoa... O tempo rural é um clássico, que eu já vi gente adiantar 12 anos de aposentadoria por causa no tempo rural. Porque muita gente, principalmente aqui onde a gente está, trabalhou quando criança, ajudando os pais, e às vezes a gente já consegui reconhecer trabalho rural. Mas como que faz para reconhecer nesse caso? O reconhecimento de tempo rural, por exemplo, já consegui para pessoas que desde 5 anos de idade, 6 anos de idade, por ali, entendeu? Porque é normal que as pessoas na área rural comecem a trabalhar muito cedo. Por lei, a pessoa só pode começar dos 12 anos para frente. Entendi. Mas essa lei, ela existe para proteger a criança e não para prejudicar. Entendi. Desde o momento que ela consegue comprovar esse trabalho, ela vai ter esse tempo contado na aposentadoria. E muitas vezes isso é uma realidade mesmo. A pessoa realmente trabalhou naquele tempo e não sabe que pode ser contado.
E às vezes fica esperando agora 5, 6 anos e tem uns 5, 6 anos lá atrás. Bom saber, né, gente? Bom saber que a gente tem como correr atrás desse tempo, às vezes, que a gente tá dando como perdido, né, E faz todo sentido aqui, como aposentar com 50 anos, porque às vezes a pessoa tá com 50 anos esperando 6 anos pra aposentar e tá lá atrás do tempo. Né? Então consegue aposentar 5 ou 50 Segura esse assunto que a gente vai pro comercial, já já que a gente volta. E para isso que eu vou chamar você para se atentar ao Maria Bonita, seguir as lojas Maria Bonita, para você entender um pouquinho mais sobre esse universo de beleza, saúde, entretenimento e também de vendas de cabelo pro Brasil inteiro, viu? Segue lá, ó, Maria Bonita na TV e rede de salões Maria Bonita. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV. Hoje a gente está num bate-papo aqui com a doutora Cristiane, falando sobre a aposentadoria. Doutora, já instigando esse assunto aí que você já deixou bem claro para nós, que é possível sim ser reconhecido esse tempo que às vezes não está em carteira, que você tem êxito, isso já é um sucesso. Mas eu tenho uma dúvida aqui, olha, como se aposentar na regra dos pontos? É outra regra que tem a possibilidade de chegar à aposentadoria, de alcançar a aposentadoria aos 50 anos e que muita gente pergunta como aconteceu aqui. Essa regra de pontos, ela foi implementada depois da reforma, é uma regra de transição e para que o homem consiga aposentar, ele tem que ter 35 anos de contribuição e 100 pontos após a data da reforma. E esses pontos é sempre a soma do tempo de contribuição mais a idade. E ele pode alcançar comprovando, por exemplo, que ele tinha 100 menos 35, 65 anos. Sabe assim, um tempo maior, ele não necessariamente vai ter os 35 anos. Mas, por exemplo, ele tem 35 anos de tempo de contribuição, mas 20 anos é especial. Ele ganhou mais 8. Na verdade, ele tem 43. 43 vai dar 57? 57 anos. É sempre essa a conta, entendeu? Então, assim, ele teria que ter... Ele teria que ter um tempo maior de contribuição, um reconhecimento, por exemplo, às vezes tem os 20 anos de tempo especial e pode ter o tempo rural também, por exemplo, ele tem 12 anos de tempo rural, você acrescenta nesses 43 anos, ele não trabalhou os 43 anos efetivamente, isso é um cálculo feito porque o reconhecimento é de um acréscimo ali de 40%, mas o tempo rural, ele alcança esses 50 pontos, né, com um tempo de contribuição, e ele teria que ter 50 anos de idade, por exemplo. E aí, nesse caso, ele conseguiria alcançar essa regra de pontos e conseguir a aposentadoria antes. E o valor do cálculo vai ser de acordo com a reforma que implementou o requisito, a forma de cálculo ali, com o requisito idade, né, que está dentro desses pontos, seria 60% da média, contando com 100% das contribuições, mais 2% acima do requisito mínimo, que é 20 anos para homem e 15 anos para mulher. Então, assim, tem gente que vai aposentar com um cálculo que eu fiz essa semana, 88%, entendeu? Perdeu 12% da média, mas consegue aposentar mais cedo aos 50 anos. Tanto mulher quanto homem. Então, e aí a gente falou dos requisitos para o homem, né? Dos requisitos para a mulher são 30 anos de contribuição, mais 90 pontos em 2023. Por que eu sempre falo o ano em 2023? Porque vai atualizando. Porque a cada ano vai aumentar um ponto até 2033, tanto para homem quanto para mulher. Então, esses 90 pontos vai valer agora em 2023. Que legal. E por falar em períodos aqui que você está citando, a pergunta é,
Períodos que podem aumentar seu tempo de contribuição. Como a gente já falou, o mais clássico aqui, a aposentadoria, para alcançar essa aposentadoria mais cedo, seria o tempo rural. Né? Como reconhecer esse tempo rural? Principalmente quando esse tempo é na infância. Por quê? Às vezes a pessoa começou a trabalhar com 16, 17 anos, com carteira assinada. E se não tiver a carteira, doutor, como comprovar? Se ela for empregado, tem Porque diversos antigamente documentos. você sabe que acontecia muito isso. Acontece ainda, né? Acontece muito. Mas assim, quando a pessoa é empregado, ela tem um registro na carteira de trabalho, mas, por exemplo, o empregador é obrigado a fazer o depósito de FGTS, isso é uma prova de que ele estava empregado, a gente consegue comprovar o tempo. O RAIS-CAGED, que é como se fosse um CNIS, um cadastro, um banco de dados do Ministério do Trabalho, e o CNIS é do INSS, é a mesma coisa, só que são nomes diferentes, são bancos de dados diferentes. E recibos, se tiver alguma ação trabalhista em relação a esse período, a sentença trabalhista, o processo... Tudo é prova. Tudo é prova. Então, assim, a pessoa não fica vinculada somente à carteira de trabalho. É claro que a carteira de trabalho é um documento extremamente importante e pode ter informação ali, por exemplo, de atualização de salário, de alguma questão ali que, né, que esteja só na carteira, e é importante guardar esse documento, não perder. Mas se perder, tem outras formas de buscar essa informação de alguma forma. Mas o que a gente estava falando é de possibilidade de aumentar o tempo. Às vezes tem um tempo na carteira também, isso é importante. Tem tempo na carteira que não está no CNIS, ou seja, não está no cadastro lá do INSS. E aí é importante fazer uma retificação desse CNIS, desse cadastro, antes de pedir aposentadoria, para averbar esse tempo que está na carteira e eles não estão contando. Às vezes a pessoa já ganha aí 5 anos, já aconteceu no escritório. Não tinha aquele período, simplesmente estava na carteira e não estava no INSS. Outra possibilidade seria quem trabalhou como aluno aprendiz. Isso é muito comum também nas empresas. Em algumas empresas, né, tem isso. Que é o jovem aprendiz que você está falando, é a mesma coisa. Que é o jovem aprendiz, estagiário em algumas situações. E você também conta? Conta. Então, ali já ganhou 2 anos, às vezes, né, na contagem. Quem foi seminarista, né, a gente falou no outro bloco. Tempo especial é uma outra forma de aumentar o tempo de contribuição e muita gente não sabe. Tem, por exemplo, telefonista. Antes de abril de 1995, conta como tempo especial. Então, às vezes, a pessoa tinha lá 10 anos de telefonista antes desse período e tá só na carteira de trabalho e o INSS não conta e a pessoa não sabe que tem um direito a contar aquilo ali com, por exemplo, um homem, é mais comum no caso de mulher, 20% a mais de tempo. Entendeu? Entendi. Representem. Representa, faz uma diferença Nossa. muito grande. E outra coisa que faz diferença é que, caso a gente faça todos esses cálculos, inclua todos esses tempos da pessoa, e ela consiga comprovar que antes da reforma ela já tinha 30 anos, no caso da mulher, e 35 anos para o homem, ele tem direito a aposentar na regra do direito adquirido lá atrás. E muitas vezes o cálculo é melhor. Tem a aplicação do fator previdenciário lá atrás, tá? E na regra do pedágio de 50% agora, depois da reforma também tem a aplicação do fator. É um redutor, né? Não deixa de ser um redutor, mas ele é um redutor menor do que a regra do cálculo da aposentadoria depois da reforma. Então acaba que muitas vezes é mais vantajoso. Aí teria que fazer cálculo para ver. Mas são possibilidades que a pessoa precisa verificar se tem isso antes de pedir a aposentadoria. Por exemplo, o tempo rural que a gente falou aqui várias vezes. Às vezes a pessoa acha que não tenho documento, eu trabalhei. Muito comum aqui a pessoa ter trabalhado em outra cidade, aí eu trabalhei na área rural e mudou, porque casou, porque foi trabalhar em outro local e tal. E eu não tenho documento, eu só tenho, às vezes eu conheço alguém que trabalhou comigo lá, essa pessoa pode ser testemunha e pode utilizar o documento de outra pessoa, né? Eu trabalhava lá com os meus pais, pode usar os documentos dos pais, pode usar os documentos da família, enfim, tem diversas possibilidades que a pessoa consegue aumentar e conseguir aposentar antes e com um valor maior. Muito legal. Agora é o seguinte, agora a sua opinião como especialista, vale a pena se aposentar aos 50 anos? Sempre tem essa pergunta se vale a pena, mas assim... Parar de trabalhar e se dedicar a tentar aposentar com 50 anos.
É o que o pessoal busca hoje em dia, por conta disso que você falou, é uma idade que já tá todo mundo meio cansadão, né? Sim. Mas o que acontece? Primeira coisa, não é necessário parar de trabalhar. Sim, a pessoa pode continuar trabalhando e... Uma dúvida minha, aposentar. isso que eu ia te falar. Isso não impede, eu não sabia. A pessoa, por exemplo, se ela é aposentada, ela pode continuar tendo carteira registrada mesmo aposentada? Pode sim. Ah, Sem isso não problema. tira o benefício. Não. Diferente dos outros benefícios, né? Que não pode, às vezes. É porque assim, existe a aposentadoria programada e existe a aposentadoria não programada, que é o benefício por incapacidade. Por exemplo, eu tive um acidente, eu fiquei... Aconteceu algum... A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria, o auxílio-doença, auxílio-acidente, enfim. Esses benefícios, ele não é programado. Então, se você está pedindo um benefício para o INSS, alegando que você está incapacitada para o trabalho, você não pode trabalhar. Sim. É contraditório, né? Mas a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo, é tudo programado. Você consegue fazer um planejamento de aposentadoria, por exemplo. Que é o que a gente reconhece. Entram, né? Isso, que a gente orienta que se faça sempre um planejamento. Mas aí, quando essas aposentadorias são programadas, pode-se continuar trabalhando depois, sem problema. Entendi. Entendeu? E respondendo, né, se vale a pena pedir a aposentadoria aos 50 anos. Essa resposta a gente dá com o planejamento previdenciário, porque depende do caso da pessoa. Depende, primeiro, se ela consegue alcançar, porque às vezes não vai ser com 50 anos, mas vai ser com 52 anos. Às vezes não é com 50, mas já podia ter pedido com 48. Tem muitos casos. Mas precisa ver qual é a regra mais vantajosa. Tem professor, por exemplo, é um exemplo clássico que procura o escritório e uma mulher professora tem direito a se aposentar com 47 anos antes da reforma. Mas para ela não vale a pena, porque como ela começou a trabalhar muito cedo, o fator previdenciário dela calculado antes da reforma vai ser algo que vai diminuir a aposentadoria dela em 50%. Vai ser muito o que vai ser retirado do valor dela ali da aposentadoria. Então, às vezes ela esperando uma regra melhor, mesmo que seja depois da reforma da Previdência, para ela vai ser melhor. Então, vale a pena pedir aos 50 anos? Vale a pena, mas com um estudo antes, com a avaliação de todos esses tempos. Agora, se a pessoa precisa verificar o quanto antes esses requisitos para, primeiro, verificar todas as possibilidades, que a gente mencionou algumas aqui, e calcular qual que vai ser a melhor possibilidade. Que direção que vai tomar, né, doutora? Que é onde você entra, né? Exatamente. Um planejamento que eu fiz essa semana, a pessoa já podia aposentar. Era uma mulher, tinha 51 anos. Mas a orientação que a gente deu para ela é esperar a regra do pedágio de 100% com 57 anos. Eu sei que tem um tempo ali, um tempinho para ela esperar, mas a aposentadoria saía de 2.200, que se ela aposentasse hoje, para 5.179 em 2027. Nossa. Entendeu? Então, é uma diferença muito grande. Mas ela só conseguiu ver isso com o planejamento. E, inclusive, um detalhe, ela já tinha pedido a aposentadoria. O INSS já tinha concedido a aposentadoria. Só que na hora de sacar, ela ficou com medo. Ela falou, será que é esse valor mesmo? Ainda bem que ela ficou com medo. Se ela tivesse sacado, ela não poderia fazer isso de esperar e mudar a aposentadoria lá na frente. Isso que eu ia te perguntar, não tem essa possibilidade de pedir agora e depois mudar? Não, de jeito nenhum. Você não ficaria fácil, né, doutora? Aí não. Gente, então acabou o nosso programa. Vocês viram que delícia. Eu tirei várias informações, mas a semana que vem tem mais da doutora Cristiane, viu? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. E agora eu passo pra doutora Cristiane dar um tchau pra vocês e chamar pro próximo episódio. Obrigada pelo convite, obrigada pela participação de todo mundo, pelas perguntas, pela participação mesmo, e fico à disposição. Obrigada.
mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.